Olá, turminha! Tudo bem com vocês? Espero que sim, que vocês estejam estudando bastante. Bom, nós vamos dar início às nossas atividades complementares do nosso livro. Então, vocês vão lá na página 77 da apostila. Nós vamos fazer apenas a atividade 1, tá? Apenas a atividade 1. Na atividade 1, vocês vão precisar para que vocês possam resolvê-la, que eu leia um texto para vocês. Tamanho não é documento. Estão lembrado? Foi o texto que eu dei no ditado da prova. Então, a professora vai retomar a leitura. Eu vou ler novamente para que vocês consigam fazer essa atividade. Mas antes disso, eu vou explicar como você deverá fazer essa atividade. Então, você vai copiar em seu caderno, tá? A comanda número 1. Tem a comanda e tem a atividade A e B, como se fosse uma lousinha. E você vai resolver essas atividades no caderno conforme ela pede, tá? Então diz assim, na letra A, o autor do texto usa várias expressões próprias da gíria. Explique o que significam as expressões destacadas nas frases a seguir. Então você vai copiar a frase 1, a frase 2 e a frase 3 e vai escrever o que ele quis dizer com essa expressão destacada. Por exemplo, figurinha nova, ou passado um zíper na boca, corpo mole. O que ele quis dizer? Mas para isso vocês precisam copiar as frases. Na B, a pergunta é, o que o narrador quis dizer com a frase? Mais tarde, a turma de nossa classe ia ver que tamanho não é documento. Então, copia esta pergunta e responda, tá bom? E agora, a professora, então, vai fazer a leitura deste texto, Tamanho não é documento. Esse texto, ele é dividido em duas partes. Hoje, eu vou ler apenas a parte 1 para vocês. Então, preste bastante atenção na leitura. Tamanho não é documento, parte 1. No primeiro dia de aula, eu sempre gosto de dar uma espiada de leve na sala dos professores, para ver se há cara novas. De modo que fui lá conferir. Vi que conhecia quase todos os professores que estavam na sala, papeando, mexendo em livros, assinando folhas de papel. A única figurinha nova era a moça baixinha de salto alto. Ela estava tomando água do filtro. Bebia aos goles, devagarzinho, dando a impressão de que estava saboreando a água. A gente aprende que a água não tem gosto, mas as pessoas vivem dizendo, puxa, que água gostosa! Ou então, nossa, que água horrível! A baixinha era Dona Furquim. A gente ficou sabendo disso logo depois. Dona Furquim tinha a placidez de quem saboreia água. Essa foi a impressão que me deu. Não fiquei olhando muito. O que me chamou mais a atenção foi o tamanho dela. Um minguinho de gente, mas não fiquei encarando muito. Saí andando pelo corredor. Ao primeiro companheiro que encontrei, fui contando a novidade. Professora nova, gente! Mas, mais tarde, a turma de nossa classe ia ver que tamanho não é documento. Dona Furquim entrou na classe e a turma estava na maior pândega. Ela subiu ao estrado com suas pernas finas. Foi quando alguns da súcia até riram com mais gosto, mas eu já tinha passado um zíper na boca e fiquei sério. Quando a classe parou de rir, Dona Furquim tinha acabado de escrever o nome dela na lousa, com letras médias e claras. Furquim, que nome engraçado, combinava com as pernas finas dela. E não era só isso, tinha jeito de apelido. Ao mesmo tempo, assentava como um acento circunflexo na fama que Dona Furquim trazia atrás de si, que ela era a exigência em pessoa. Muito amiga dos alunos, tal e coisa, mas com ela, corpo mole não valia. A turma tinha de aprender a comer o mingau pela beirada do prato, para não queimar a boca. A gente para o texto por aí. Então, vocês voltam lá na atividade da página 77, a atividade 1, e resolva as questões, tá? Na próxima aula, eu volto com a leitura de Tamanho não é documento, parte 2. Fique com Deus e até a próxima aula.